80% acham que Lula age bem ao pressionar pela queda dos juros, diz o Datafolha. Ou seja, ao contrário das bíblias neoliberais, o Lula está correto em ir para cima do Campos Neto. Para 71% dos entrevistados, a taxa está acima do que deveria, aponta a pesquisa. Reportagem aí do Douglas Gavras. Quero saber de que serviu a independência do Banco Central. É só ler a carta do Copom para a gente ver que é uma vergonha esse aumento de juros. Precisa cuidar da política monetária, mas precisa cuidar também do emprego, da inflação e da renda do povo. Nos últimos meses de seu terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito duras críticas como essas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por manter a Selic, a taxa básica de juros, a 13,75% ao ano. O Copom mantém a Selic no atual patamar desde setembro de 2022, quando interrompeu o ciclo de 12 altas consecutivas. Ao presidente da República Lula, nas lentes aí da Gabriela Biló. Sob o argumento de controlar a inflação e trazê-la para a meta, Campos Neto tem dito que as decisões do BC são técnicas e baseadas nas expectativas de inflação futura. Em entrevistas e discursos desde que tomou posse, Lula tem rebatido a autoridade monetária, autônoma desde 2021, apontando que os juros no Brasil não conseguem atacar uma inflação que não é ocasionada pelo aumento de demanda e ainda freiam o crescimento econômico. O que acontece? O juro alto é bom para rentista, para o crescimento econômico, ele compromete a vida do brasileiro mais humilde e compromete, por sua vez, também a produtividade do país. O PIB acaba sendo afetado por esse mecanismo econômico. Nesse cenário, o Datafolha perguntou aos brasileiros entre os dias 29 e 30 de março como eles avaliam o patamar atual da Selic, a taxa básica de juros. Os questionamentos do presidente parecem encontrar eco na população. Para 71% dos entrevistados, a taxa de juros está mais alta do que deveria. Entre os que pensam assim, 55% dizem que ela é muito mais alta do que deveria e apenas 16% consideram que está um pouco mais alta. Mesmo entre eleitores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou Campos Neto para o BC, a percepção é que os juros estão mais altos do que o recomendado é de 77%. Entre as regiões do país, essa opinião só fica abaixo dos 70% no Nordeste, que é 67%. Já 17% dos brasileiros dizem crer que os juros básicos estão em um patamar adequado. Somente 5% responderam que ela está mais baixa do que deveria e 6% não souberam responder. Os 5% que falaram que está mais baixo do que deveria está maluco, está vivendo, sei lá, num mundo em que não está tendo a inflação que está corroendo, na verdade, as economias globais. Especificamente sobre essa pressão feita por Lula pela redução dos juros, a pesquisa também apontou que 80% dos entrevistados dizem considerar que o presidente está agindo bem. Para 16%, o mandatário age mal, geralmente são os leitores da mídia, e 5% não souberam responder. O apoio ao presidente Lula nesse tópico é maior entre os brasileiros que recebem até 2 salários mínimos de R$ 2.604, faixa em que 85% dizem concordar com o petista. Também assim entre aqueles até o ensino fundamental, que é 84%, os desempregados e os que estão sem procurar emprego, 91%, e os que se declaram pretos, 84%. Entre os que têm ensino superior, 24% afirmam que Lula age mal ao pressionar o BC. Entre os empresários, 28%, entre os que se declaram branco, 19%. Dizer que a taxa básica de juros deveria estar em 26,5% para cumprir a meta de inflação, como fez o presidente do BC, mostra o tamanho da besteira que eles fizeram lá atrás, diz Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-diretor do Banco Central. É um cara bom para ser ouvido, viu, gente? É um liberal, cara que trabalhou no governo Fernando Henrique Cardoso, mas está aí também com uma opinião bastante sensata, assim como o próprio André Lara Rezende. Para Clemente Gans Lúcio, sociólogo e coordenador do Fórum das Centrais Sindicais, a discussão sobre os rumos da economia refletem as diferenças entre Brasil que o Lula encontrou ao tomar posse em 2003 e agora em 2023. Há uma pressão inflacionária, mas estamos com uma política monetária alucinada do ponto de vista do crescimento. A sociedade espera respostas imediatas do governo e claramente o BC tem dado uma resposta diferente. Como resultado, o país está com um freio na economia como nenhum outro. Então é essa pesquisa que a gente tem aí a apresentar para vocês e é o principal destaque, está na homepage da Folha de São Paulo hoje.